Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak, mais uma aula de geografia e vamos falar sobre a urbanização no Brasil. Que características tem esse processo e como nós podemos entender como ele se desenvolveu, quais são as influências para o território brasileiro quando a gente pensa no processo de urbanização, quando a gente estuda o processo de urbanização. É preciso entender o que é esse processo e como ele aconteceu historicamente no Brasil. Quais as mudanças ele provocou e quais as consequências de tudo isso para a vida das pessoas, para o trabalho, para a renda, para a distribuição da população no território. Então são características bem importantes quando a gente estuda o Brasil, pensar e entender o processo de urbanização. E aí na aula de hoje a gente vai trabalhar em detalhes e analisar em detalhes essas características. Então vamos pensar ali no nosso objetivo, identificar as principais características do processo de urbanização no Brasil. Então conhecer exatamente ali o principal, vamos dizer assim, desse fator urbanização. Como ele acontece, como ele se desenvolve, quais são as características que o Brasil vai ganhar em termos de território quando pensamos, quando analisamos o processo de urbanização. E aí a gente começa ali perguntando para vocês. Você sabe o que é urbanização? Quando eu uso essa palavra, esse termo, ou quando você ouve essa palavra, você entende o que significa? Por que falamos urbanização? E como ocorreu esse processo no Brasil? Então são duas questões bem importantes. E a imagem já sugere para nós aqui uma característica que é resultado do processo de urbanização. A concentração de pessoas em determinadas áreas. Então vamos pensar como isso aconteceu ao longo da história do Brasil e o que influenciou para que a urbanização acontecesse no nosso território. Então é bem interessante, bem importante a gente pensar. Eu digo que a urbanização está relacionada ao desenvolvimento da civilização e da tecnologia. Então se eu pensar em termos históricos, mais do que pensar só no Brasil, mas no mundo como um todo, o que fez com que as pessoas se concentrassem em determinadas áreas, o que levou a essa concentração populacional em determinadas áreas, diminuindo a ocupação em outras, né? Então, relacionado ali ao desenvolvimento da civilização e tecnologia. Nesse processo, o que acontece? O espaço rural transforma-se em espaço urbano, vamos dizer, o que era rural antes. Devido a esse aumento da ocupação de determinadas áreas, vai passar a ser um espaço urbano, né? A gente chama de cidade a parte urbana e de campo a parte rural. Esse conjunto de uma divisão a gente chama de município, por exemplo, né? E aí ocorre o que? A migração populacional do campo para a cidade. Quando acontece esse processo de migração, por algum motivo, por algum interesse ou por alguma característica urbana que vai atrair população, então a gente vai ter aí o processo de urbanização, que é esse aumento da população urbana maior do que da população rural. Então o processo de urbanização se caracteriza por isso, aumento da população urbana em comparação à população rural. E aí você tem essa concentração populacional nas áreas que nós chamamos de cidades, né? Então, característica bem importante ali da gente pensar. Então, esse processo de migração da população que vivia antes no campo, que agora vai passar a morar na cidade, ele é motivado por vários fatores. Aqui é um ponto bem importante, pessoal. Por que as pessoas, em determinado momento da história de organização do território brasileiro, migram do espaço rural para o espaço urbano? O que levou essas pessoas a mudarem de uma área para outra? A industrialização foi um dos fatores. Onde acontece a industrialização? Nas áreas urbanizadas, nas áreas urbanas. E aí, então, essa industrialização vai gerar o quê? Postos de trabalho, ou seja, lugares para as pessoas trabalharem. Aí elas vão migrar da área rural para a área urbana, porque na área rural também aconteceram mudanças que diminuíram ali a geração de emprego. E aí essas pessoas precisam procurar outros postos de trabalho. Então elas, com a chegada da indústria, elas acabam mudando do espaço rural para o espaço urbano, aumentando a população no espaço urbano. E isso é
a urbanização propriamente dita, né? Então, a concentração de terras no espaço rural, a mecanização da agricultura foram fatores importantes para essa mudança de características, né? De pessoas que saem do meio rural e vão para o meio urbano. Será que o Brasil é considerado um país urbano, né? Será que o Brasil tem características de um país urbano, urbanizado, ou ainda é considerado um país rural? O que nós podemos entender por isso, né? Então vamos pensar juntos ali. O Brasil é considerado um país urbano. E o que significa isso? Que a população residente nas cidades é superior à população rural. Então, ter pessoas concentradas nas cidades, nos grandes centros urbanos, em maior quantidade do que no espaço rural, vai caracterizar o país como urbano. Então, é uma característica do Brasil, ser hoje um país urbano, porque a maior parte da população vive em cidades, tá? A urbanização é um fenômeno observado em todo o mundo, então é um processo que aconteceu e que acontece em todo o mundo, né? Em alguns lugares de forma mais intensa, em outros lugares de forma menos intensa. Envolve o modo de vida próprio nas cidades, a instalação de infraestrutura e o surgimento de novas áreas urbanas. Em algumas cidades próximas de metrópoles, né, de outras cidades que já são bastante urbanizadas, atualmente elas crescem significativamente, aumentam de tamanho, surgem novos loteamentos e essas cidades vão ampliando a sua área urbana. O que seria essa área urbana? A área com grande concentração de casas, de comércio, de atividades ali e de concentração de população. Então aí nós vamos ter esse processo de urbanização se acentuando, né? E tornando o Brasil um país urbano, certo? No Brasil, a urbanização é um fenômeno relativamente recente. Então, se eu comparar com outras partes do mundo, eu considero a urbanização do Brasil recente. Demorou para acontecer em relação a outras partes do planeta, né? Ocorreu, portanto, no entanto, com muita rapidez. Mesmo sendo um processo recente, foi bastante rápido esse processo. Algumas mudanças aconteceram que fizeram com que as cidades de repente aumentassem de tamanho de forma bastante significativa, né? Até a década de 1960, a maior parte da população brasileira vivia no campo. Então aqui nós temos uma imagem de Curitiba em 1960, que vai dar uma ideia para nós que ela ainda era uma cidade não tão grande como hoje, né? Mas já era ali um centro urbano no estado do Paraná. A partir de 1960, a gente vai ter uma mudança de cenário nessas características das cidades brasileiras que vão aumentar muito em termos de população. E é isso que vai caracterizar a urbanização. E aí aqui, na década seguinte, a população urbana já havia superado a rural e de 1970 até 2021, né, teve um aumento significativo, reduzindo a população rural. Então, esse aumento da população urbana e redução da população rural, porque as pessoas saíram do campo para viver na cidade, é exatamente o processo de urbanização. Então, nós temos ele de forma bem acentuada ali a partir de 1960, 1970. E aqui uma imagem para a gente fazer uma análise do que é esse processo. Então, na primeiro quadro aqui eu tenho uma área, né, com vegetação. Depois eu já vou ter ali algumas transformações que vão atrair condições para o desenvolvimento de uma área urbana, né? Então eu tenho ali a linha férrea, depois eu já tenho uma construção ali, de repente, de uma venda ou alguma coisa assim, que é para atender essa característica ali de abertura de estradas, ferrovias, né? Aqui eu já vou ter a rede de energia passando em mais algumas casas. E cada quadro que eu vou analisando, eu tenho novos elementos aqui que vão mostrando que essa área está se urbanizando, porque eu vou ter a concentração de população aqui. E cada vez a transformação vai sendo mais intensa. Até aqui no último quadro eu ter uma área totalmente urbanizada e transformada em relação à primeira imagem que nós vimos ali. Então é bem interessante fazer essa análise para entender o que esses quadros mostram para nós? A urbanização. Como acontece esse processo de um espaço ali que tinha determinados elementos, na sua maioria naturais, né?
e depois ele passa a ter ali elementos que são culturais ou produzidos pelo trabalho humano. Então, as mudanças que nós vamos ter ali, certo? No século XIX, as principais atividades econômicas que eram desenvolvidas no Brasil, aquelas atividades que geram renda, né, que geram dinheiro, eram mineração, cultivo da cana-de-açúcar e as plantações de café. Então, ainda estavam bastante ligadas ali à agricultura, né? Nesse contexto, a maior parte da população trabalhava nessas atividades, portanto, vivia no espaço rural. Mas o que aconteceu para que isso mudasse? O que nós vamos ter de características para a mudança desse processo? Então, no século XX, a economia do Brasil mudou. Se a economia mudou, eu vou ter uma mudança de características, novos tipos de trabalho e, portanto, o próprio espaço geográfico vai sofrer mudanças, que é o que a gente viu naquela comparação do quadro anterior, né? A crescente industrialização, associada com a modernização no campo e a concentração de terras. Então, não foi só a chegada da indústria, mas algumas mudanças no campo, como o uso de máquinas ao invés do trabalho manual, acabou mudando as características do espaço rural e diminuindo a quantidade de trabalho. E essas pessoas então saíram do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida, que é o que o quadro ali vai sugerir para nós. Então as pessoas saem do campo e vão para a cidade em busca de melhor moradia, melhor emprego, renda, melhores condições de vida, né? E esse processo a gente chama de êxodo rural, a saída do campo para a cidade, né? Por motivos, segundo ali o que nós falamos, tá? Então, característica bem importante também. Agora, uma atividadezinha para vocês refletirem a respeito. O processo de urbanização brasileiro apoiou-se essencialmente no êxodo rural. Quais as consequências da migração rural-urbana para o campo? E aí nós temos um gráfico aqui que também vai ilustrar para nós essa característica. Então, vocês vão analisar, vão responder e nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos com a correção da atividade. Então, ficou uma pergunta ali para refletir. Características do processo de urbanização do Brasil. Como esse processo aconteceu historicamente? Nós temos que analisar que tivemos mudanças tanto no campo quanto nas cidades, na área urbana. Uma leva à outra. No campo, a gente teve o quê? A mecanização da agricultura, o uso de máquinas, né? Para plantar, para colher, enfim, para adubar, ao invés de ser manual com alguns equipamentos simples, hoje as máquinas
tem um emprego enorme de tecnologia para desenvolver as atividades do campo. E a concentração de terras, então, uma pessoa ou um grupo de pessoas menor, tendo grandes áreas ali sob seu domínio. E aí as pessoas que viviam nessas áreas, que viviam no campo, tiveram que ir em busca de melhores condições de vida em outras partes, porque ali não teriam mais emprego. Esse movimento de sair do campo para a cidade em busca de melhores condições é o chamado êxodo rural. Então, analisando tudo isso, que consequências nós vamos ter para o espaço rural com o êxodo rural? Essa era a pergunta que a gente tinha que analisar. E aí o gráfico aqui trazendo a população residente no Brasil de 1940 até os anos 2000, né? O que era a população urbana e o que era a população rural. Então, em 1940, segundo o nosso gráfico aqui, a gente vai ter mais população rural do que urbana, né? 1950, isso se repete também. 1960, ainda vou ter mais pessoas vivendo no campo do que na cidade. A mudança acontece ali em 1970, que aí eu já vou ter maior quantidade de pessoas vivendo em áreas urbanas do que rural, e depois isso se altera significativamente, né? Aqui nos anos 2000 a gente já tem uma quantidade muito maior de pessoas vivendo na cidade se eu comparar com o campo. E as expectativas ali para 2050, né, que o nosso gráfico traz essa projeção, então é muito maior a quantidade de pessoas vivendo na cidade em relação ao campo. Então o gráfico traz essa mudança que aconteceu no território brasileiro em relação a viver no campo e na cidade, população rural e população urbana. Essa transformação aqui é o que vai levar o Brasil, né? O Brasil vai deixar de ser um país rural para passar a ser um país urbano. E aí nós temos lá os fatores que levaram a essa condição, como a mecanização, né? A chegada das indústrias, e isso vai mudar as características do território brasileiro. E as pessoas vão passar a viver na cidade. E aí, como vocês podiam ter escrito a resposta de vocês ali? Gera, então, o que acontece com o êxodo rural, né? Qual é a consequência? Gera a diminuição da população rural no país, a escassez de mão de obra e automaticamente diminui a produção de alimentos e matéria-prima. Dessa forma, força a inflação e aumento do custo de vida. Então, com essas mudanças podem acontecer características como essas que eu relacionei. São algumas que podem, não é que necessariamente elas vão acontecer, né? Podem ou não acontecer uma ou outra ou todas com essa mudança de características da população saindo do campo para morar na cidade. Então, bem importante a gente analisar tudo isso, né? Porque é o campo que produz matéria-prima para a indústria e produz alimentos. Mas a gente tem uma certa divisão. Grandes áreas produzem ali mais itens que vão ser matéria-prima para a indústria e os pequenos produtores rurais são responsáveis pela maior quantidade ali de produção de alimentos. Então, se eles saem do campo para morar na cidade, eu vou ter uma diminuição dessa produção de alimentos também, o que vai afetar o abastecimento da população em geral. Então, são características que a gente tem que analisar ali quando quer entender o êxodo rural, certo? E aí, a evolução da população urbana no Brasil. O gráfico vai trazer para nós, os mapas, né, vão trazer para nós essa mudança, essa transição da qual nós falamos. Então, aqui em 1940 e aqui em 2010, a gente vê um aumento significativo ali da concentração urbana, principalmente em determinadas áreas do território brasileiro. É extremamente importante fazer essa análise para entender quando o Brasil passa de país rural para país urbano, certo? Quando a gente faz essa análise de dois momentos ali. Então, pensamos juntos também. E o crescimento da população urbana. Então, esse outro gráfico vai trazer, aqui ele só traz para nós a questão da população urbana no Brasil, né? Em porcentagem sobre o total da população. Quanto por cento da população do Brasil é urbana em 1960 e aqui com a projeção ali, com a previsão até 2030. Então, nós vamos ter em 1960 45% da população, ou seja,
aqui ainda viviam mais pessoas no campo do que na cidade, mas se eu analisar aqui 2020, eu tenho 90% da população vivendo em áreas urbanas e só 10% em áreas rurais, ok? E aí, mais uma atividadezinha ali para vocês responderem. Considerando o que aprendemos até agora, vamos discutir sobre as questões abaixo. Então, deixar duas perguntinhas para vocês analisarem e depois a gente coloca as respostas ali juntos para entender. Que motivos atraíram as pessoas do campo para a cidade? Então, vocês entenderam isso? Por que as pessoas saíram do campo para a cidade? Escrevam a resposta. Que nome se dá a esse processo de imigração bastante importante para o Brasil? Então, recebe um nome. Que nome é esse? Analisem as duas questões, respondam e nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos com a correção das duas perguntas e aí vamos às respostas ali para ver como poderiam ter escrito, né? A primeira ali, motivos que atraíram as pessoas do campo para a cidade. A oferta de emprego no setor industrial é um deles, né? Atraindo pessoas para morar nas cidades em busca de melhores condições de vida e trabalho. E como é o nome, né, do processo de imigração bastante importante para o Brasil, o intenso processo de migração da área rural para as áreas urbanas recebe o nome de êxodo rural. Êxodo que é saída, né, rural do campo. Então, esse processo importantíssimo aí para a urbanização do Brasil. E aí, retomando um pouquinho o que nós estudamos, características da urbanização do Brasil. Como ela aconteceu historicamente, o que mudou no território brasileiro para que tudo isso acontecesse. Aula importantíssima, espero ter contribuído para o entendimento em relação ao assunto. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.